Amém? Sou o pastor Maricon Monteiro, da Igreja do Evangelho Quadrangular, cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia. Culto de domingo, dia 21 de junho de 2020. Jesus Cristo abençoe sua casa, sua vida e sua família, aonde essa mensagem da palavra de Deus chegar. O texto sagrado de hoje está no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 3. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza. A importância do jejum na vida do cristão. Temos que cada vez mais, meus irmãos e minhas irmãs, você que está aí do outro lado, de repente não é cristão, mas que está ouvindo essa mensagem. A importância do jejum na vida do cristão. Temos que compreender que quando o profeta Daniel fez essa oração, o povo de Israel estava escravizado no cativeiro babilônico. E trata-se do final do período do cativeiro. O cativeiro durou 70 anos. Estava no final. Daniel ora a Deus, pedindo a Deus para que o povo de Deus retornasse a Jerusalém. Mas por que o povo de Deus foi parar em Babilônia escravizados? Quando você lê as Sagradas Escrituras, você chega a vários pecados que o povo de Deus estava cometendo antes de serem punidos por Deus com esse cativeiro em Babilônia. Um dos pecados do povo de Deus, e esse perdura até os dias de hoje, era amar mais as coisas que recebeu de Deus do que amar o próprio Deus. Naquele tempo, o povo amava muito mais o templo de Salomão do que a Deus. Naquele tempo, o povo de Deus amava muito mais e confiava na Arca da Aliança mais do que em Deus. Se você trouxer essa mensagem para os dias de hoje, por que as pessoas faltam os cultos? Um dos argumentos mais usados é: eu não tenho tempo. E por que as pessoas não têm tempo? Porque elas dizem que trabalham muito no trabalho que o próprio Deus te deu. Porque elas dizem que querem ter tempo com suas famílias, com a família que o próprio Deus te deu. Um outro argumento muito usado é: eu tenho muitas coisas para fazer. E aí você está obedecendo mais à sua vontade do que a do próprio Deus. Deus te deu uma família linda. Deus te deu o seu emprego. Não podemos fazer dessas coisas argumentos para não irmos para a casa de Deus. Um outro motivo que fez com que o povo de Deus fosse escravizado esses 70 anos na Babilônia foi fazer pouco caso da palavra de Deus. Os textos estão no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, do versículo 15 ao 17. Você pode ler. Fazer pouco caso da palavra de Deus
também é um pecado do nosso tempo. As pessoas saem das suas casas, vão para a igreja, chegam ali, ouvem uma mensagem da palavra de Deus. E na maioria das vezes, essa mensagem entra nesse ouvido e sai nesse. Não dão crédito à palavra de Deus e não obedecem à palavra de Deus. Dizem, eu fui, eu ouvi. Era um dos pecados daquele tempo, mas também é um dos pecados do nosso tempo. Não dar crédito à palavra de Deus. Um outro pecado também está no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, do versículo 15 ao 17, o mesmo texto. Zombar dos mensageiros de Deus. Em duas etapas. Quando um irmão vai na casa de um não cristão pregar a palavra de Deus, acontece dessas pessoas que não são cristãs zombar dos crentes, dos mensageiros de Deus que estão indo ali. Um outro pecado muito comum no nosso tempo: crentes falarem mal do próprio pastor ou de outros pastores. Você percebe que pecados que aconteceram no passado e que teve uma consequência muito forte, muitos deles continuam acontecendo até nos dias de hoje. Eu gostaria de te fazer pensar e analisar sobre a importância do jejum na vida cristã. O jejum, ele é extremamente necessário e essencial. Tem se falado muito do que é essencial nesse tempo, não é mesmo? Supermercado é essencial. Farmácia é essencial. Hospital é essencial. Para a vida cristã, jejum é essencial. Você precisa viver na sua vida cristã uma vida de jejum e também de oração. Mas eu estou falando hoje mais sobre o jejum. O jejum é essencial porque o jejum é você se humilhar diante de Deus. Você já leu o livro do profeta Jonas? Quando aqueles ímpios jejuaram e se humilharam diante de Deus, e atraiu o olhar de Deus, e atraiu a misericórdia de Deus, e atraiu a graça de Deus, e eles não morreram. A sentença estava dada. O jejum é importante porque o jejum é guerra contra as vontades da carne. Já viu aquele crente que diz assim? Se eu tiver com vontade, eu vou para a igreja. Se eu não estiver com vontade, eu também vou para a igreja. Se eu estiver cheio de coragem, eu vou para o meu quarto e oro. Se eu estiver com preguiça, eu também vou para o meu quarto e oro. Se eu estiver cheio de vontade, eu leio a Bíblia. Se eu estiver sem coragem nenhuma, disposição nenhuma, eu também leio a Bíblia. É porque esse cristão, ele vive uma vida de jejum. E o seu espírito fala mais alto do que a sua carne. Logo, ele é um cristão espiritual. É um crente cheio do Espírito Santo, que faz as vontades do Espírito e não da carne. Por que o jejum é essencial? Porque o jejum atrai o olhar de Deus. Moisés sobe no monte, faz jejum 40 dias e 40 noites e recebe os 10 mandamentos vindo do próprio Deus. O dedo de Deus escreveu os 10 mandamentos. Você quer atrair o olhar de Deus. Você quer travar uma guerra contra as vontades da carne. Você quer se humilhar diante de Deus. Passe a viver uma vida de jejum. Se você é de um outro ministério e está ouvindo essa mensagem, de repente o seu pastor fala aí os dias de você fazer jejum na comunidade cristã a qual você faz parte. Na nossa igreja, os jejuns são quinta-feira e no domingo. Toda quinta e todo domingo. Quem obedece, amém. Que Deus te abençoe. Quem não está fazendo,
está sendo desobediente com a palavra que vem do altar de Deus. Toda quinta-feira e todo domingo, na Igreja do Evangelho Quadrangular Bom Jesus da Lapa, é dia de jejum. Não se esqueça. Quando você vive uma vida de jejum e oração, castas de demônios caem por terra quando você vai orar. Ou você se esqueceu do que Jesus Cristo ensinou em Marcos capítulo 9, ensinando aos discípulos que aquela casta de demônios só saía através do jejum e oração. Você precisa viver uma vida de jejum e oração, meu irmão, para que nesse tempo de isolamento social que ainda estamos vivendo, já está começando a se abrir, graças a Deus, e vai se abrir por etapas até que tudo volte ao normal. Eu creio no poder de Deus. Esse vírus embora e essa pandemia e todo esse período difícil que estamos passando. Quando você faz jejum, você evangeliza até em tempos de quarentena, porque Deus tem te dado oportunidades para isso. A primeira grande oportunidade de evangelizar como missionário levantado por Cristo, não são só os pastores, mas todos os crentes na face da terra. A maior oportunidade de você evangelizar nesse tempo é na sua casa, com a sua família. Aqueles que ainda não são cristãos, mas que estão com você, na sua casa, no seu dia a dia. Para você que já está trabalhando, ali no seu trabalho você está tendo a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. E no seu trabalho, uma outra grande oportunidade para você que já está trabalhando, de falar do amor de Deus para aquelas pessoas que têm convívio com você no seu trabalho. Uma outra oportunidade são as coisas que você faz no seu dia a dia. Na padaria, vai no supermercado, vai na farmácia, e você encontra pessoas, e em um desses encontros, Deus pode te dar uma palavra ali para ganhar alguém para Cristo. Não se esqueça disso. Precisamos, nesse tempo, usar muito bem as nossas redes sociais para levar a palavra de Deus. Nós somos missionários de Cristo. Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram e tantos outros. Até uma ligação, né, que é pouco usada hoje, mas você pode ligar para alguém e falar do amor de Deus ali pelo celular, pelo seu telefone. A oportunidade está aí. Nós cremos que quando esse período passar, muitas pessoas vão entregar a vida para Jesus Cristo. E quem sabe Deus não vai te usar para isso. É muito importante a gente compreender que nada do que a gente faz para Deus fica em vão. Deus nos recompensa, irmãos, cada trabalho que a gente faz para Ele. Ouça o que diz esse texto. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, texto super conhecido, mas que não pode sair das nossas mentes e dos nossos corações. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Talvez a tua vida cristã você até esteja cuidando, mas o segundo passo é você ser constante também na obra do Senhor, trabalhando na igreja, lado a lado com o seu pastor, lado a lado com os irmãos, dando frutos no reino de Deus. É por isso que Deus nos chama de missionários, porque nós somos os representantes de Deus aqui na terra, a família de Deus. Porta-voz de Deus é o povo de Deus. Não se esqueça. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, oramos a Ti, meu Deus, e Te agradecemos por mais esse curso. Senhor de toda a glória, vai de encontro à vida do meu irmão, à vida da minha irmã,
e a vida de todas as pessoas que estão tendo acesso a esse vídeo, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo visite cada um que ainda não é cristão e os convença do pecado, da justiça e do juízo. E para aqueles que já são cristãos, que o Senhor nos guarde com Tua boa mão e nos proteja até aquele grande dia. Meu Deus, entra nas casas e faz a Tua obra em cada família, em cada lar aonde essa mensagem está chegando. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, e cremos em bênçãos vindas dos céus depois desse tempo de dificuldade. Assim nós cremos, pelo poder do nome de Jesus.